Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalônicos, Tessalonicenses. Concluímos a carta do Colossenses, agora iniciaremos a carta Tessalonicense. Esta carta é escrita por Paulo, também por Paulo, uma igreja em Tessalônica, uma igreja que foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo São Paulo. E por causa da perseguição, o texto nós lemos em Atos capítulo 17, ele pregou em 3 sábados, não sabemos se ele ficou mais tempo desta cidade, mas o que sabemos é que ele precisou sair desta cidade. Mas ele deixou uma igreja plantada lá. Depois de cerca de 6 meses, ele escreve essa carta. Essa carta pode ser uma das primeiras cartas da Bíblia. Paulo escreveu por volta do ano de 51. E Paulo escreveu essa carta para fortalecer os irmãos da fé, para que os irmãos ficassem cada vez mais firmes e tendo cuidado, porque houve-se uma perseguição muito grande contra a pregação do apóstolo São Paulo. Então, ele escreve agradecer a Deus pela fé e pela perseverança dos tessalonicenses. Também manifestar seu carinho, sua saudade, defender sinceridade de seu ministério, encorajá-los a permanecer firme durante as perseguições que houve, orientá-los a viver em santidade, esclarecer dúvidas sobre os cristãos que haviam morrido. Eles se preocupavam, esses cristãos, aí foi aqui que Paulo escreve que os que morreram com Cristo ressuscitarão. Eles tinham um pouco de dúvida sobre isso. Também ensinar sobre a vinda do Senhor. Oferecer instruções práticas para a vida da comunidade. Uma das características mais bonitas desta carta é a proximidade de Paulo com seus filhos espirituais. Logo no início da carta, ele não fala apenas como mestre, mas como pai e até como mãe, que cuida com ternura de seus filhos. No começo desta carta, que nós vamos aí percorrer ela, nós vamos ver como que Paulo trata esta carta de uma forma assim muito carinhosa com os irmãos ali daquela igreja. Isto é muito fundamental, porque é o jeito carinhoso que Paulo tem ali de cumprimentá-lo, de iniciar. Essa carta sempre ele se apresenta, estando junto com Silas. Na carta aparece o nome Silvano, mas é o Silas. E assim ele vai escrevendo aos poucos, demonstrando o carinho que ele tem para com esta igreja. Para tanto, nós vamos então iniciar o versículo de número 2 desta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o versículo 2 do capítulo 1, é a ação de graças pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Ele vai elogiar esses irmãos. Isso é muito bonito, porque Paulo parece que Paulo tinha o Espírito Santo nas suas palavras. Se você for olhar uma carta lá, daquelas cartas que Jesus revela a João, de Apocalipse, quando você vê Jesus falando aquelas cartas, conheço as suas obras, e ele traz os elogios, e depois também as correções, você veja que as conversas de Paulo aqui, elas são muito parecidas com a mesma que o Espírito diz às igrejas ali de Apocalipse. É interessante, olha como ele começa dizendo, verso 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Eu não estou lendo o primeiro, que foi a saudação, o cumprimento. Então, aqui ele vai, já vou no verso 2, diz assim,
sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Então ele começa com este carinho, falando das orações e da lembrança contínua que ele tem deste povo ali dos irmãos de Tessalônica. E aí o verso 3 ele diz assim, ó, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Ele vai apresentar o que eles têm demonstrado. Mas eu quero dizer para você que você tem a liberdade de deixar o seu like aqui, fazer o seu comentário, e você está no canal A Bíblia com João Guimarães, a Bíblia com o pastor João Guimarães, e você é sempre bem-vindo aqui comigo. O nosso propósito aqui é levar o Evangelho para o mundo. Esta programação, palavra das 7 da manhã, é levar o Evangelho para o mundo. E você é muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito no canal, tenha a liberdade de se inscrever. Então, qual é o trabalho, qual é o elogio que Paulo está aqui apresentando? Vocês demonstrado, olha, continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado? O que vocês têm demonstrado? E ele começa, o trabalho que resulta da fé. Isso é um ponto fundamental que ele quer aqui destacar. O trabalho que resulta da fé. Aqui é uma colocação que Paulo apresenta, é tão maravilhosa, que ele está feliz e ele lembra, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Então, as pessoas estão agarradas, elas estão firmes e elas estão demonstrando o diferencial de uma fé em Deus. Aí ele segue, depois da fé, ele coloca uma vírgula e diz, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que este povo tem demonstrado? Eles têm demonstrado um trabalho que resultou na fé. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança do Senhor Jesus Cristo. Então, só aqui dá uma mensagem. Então, o esforço pela fé, motivado pelo amor motivado pelo amor e a esperança proveniente da esperança, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, deu certo a mensagem. A mensagem impactou e salvou os irmãos de Tessalônica. E Paulo, então, elogia com o coração cheio de amor, com este trabalho que ele realizara. Então, esse povo, eles têm fé, eles trabalham com fé, eles têm, primeiro, fé, segundo, eles têm amor, terceiro, eles têm perseverança, quarto, eles têm esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso está registrado no verso de número 3. Aí vai para o verso de número 4, dizendo assim, olha, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Verso de número 5, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, e também no Espírito Santo, e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então, o nosso testemunho, ele fez parte, compartilhou com a crença de vocês, com a palavra que foi anunciada. Paulo está dizendo, vocês viram em nós o nosso testemunho. Então, contribuiu. Aí chega a palavra. Além da palavra, chega o testemunho. Além do testemunho, chega o poder. Depois do poder, o poder do Espírito Santo.
e aquela convicção. Nós não pregamos lá uma mensagem fraca, uma mensagem que demonstra nem fé nem para nós, mas a nossa mensagem foi para transparecer e para evidenciar que nós defendemos o Evangelho. No verso 6 ele disse: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor Jesus, do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, isso aqui é uma coisa que eu fico meditando, eu fico olhando esses textos sagrados e fico pensando comigo mesmo, como que é bom você deparar com alguém que, de fato, ele tem um exemplo de mensagem. A palavra dele, a palavra que ele prega é a demonstração da sua fé, a demonstração da sua confiança, o poder. A palavra tem poder, o poder de Deus, a confiança no Espírito Santo, o testemunho. Porque você não vai ouvir qualquer pessoa. Primeiro você vai analisar quem é para se ouvir. E Paulo está dizendo: estava o meu testemunho, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, a demonstração de convicção que eu estava pregando a verdade. E a palavra gerou resultado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem pregado com autoridade, crendo no que você prega? Você tem pregado para salvar o Evangelho, para salvar as pessoas? Você tem levado o Evangelho com uma convicção, com o poder de Deus, para fazer a diferença? Ou por trás da mensagem tem um outro interesse? Porque quem prega com outro interesse, ele não tem resultado. Mas quem esquece do interesse secundário, financeiro, posição, elogios, etc., ele prega focado para que o evangelho gere resultado, ele vai sempre crescer, porque a palavra dele vai produzir efeito, porque a pessoa vai ver a fonte que está vindo a palavra. A palavra tem poder, mas é interessante que a fonte que está jorrando a palavra tenha testemunho também. Pense nisso. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. E por isso que eu peço para você ficar até aqui, que agora eu vou orar por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te louvo pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, alcança cada um, meu Pai, que está, meu Deus, que for encontrado com esse vídeo, for deparado com esta palavra. Senhor, visita a casa, o lar, a família. Meu Deus, a vida sentimental, a vida social, a vida física. Ser o teu nome glorificado para todo sempre. No nome de Jesus. Aceita a minha oração.